Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Samantha Reis, de 28 anos, estava do lado de fora da clínica, com as palmas das mãos suando e o coração pesado. Lágrimas ameaçavam rolar enquanto ela olhava para a inscrição fria na fachada. Centro de Saúde Reprodutiva. Consulta e aborto lá dentro. Médicos e enfermeiros pareciam distantes e profissionais, mas Samantha via apenas uma decisão irreversível que mudaria sua vida para sempre. Seu marido, Daniel, não estava lá. Dificuldades financeiras e o medo de não estar pronta para ter 2 bebês ao mesmo tempo pesaram na balança em direção a essa decisão, que ela achava que teria que tomar sozinha. Ela caminhava para frente resignada quando um farfalhar atrás dela chamou sua atenção. Uma mulher de cabelos prateados, usando um longo vestido azul escuro e segurando uma pequena caixa de cristal, acenou para que ele se aproximasse. Seu olhar era penetrante, quase hipnótico. Você está prestes a seguir um caminho que nunca poderá apagar, sussurrou a mulher. Quem é você? Samantha gaguejou, surpresa e desconfiada. Uma vidente, ela respondeu simplesmente. Eu vejo escolhas e destinos, e posso lhe mostrar o que você ainda não consegue ver. Samantha instintivamente recuou, mas uma força invisível a impeliu a ficar. A médium estendeu a mão e abriu lentamente a pequena caixa. Dentro, um colar de contas e uma fotografia borrada de 2 bebês sorridentes. Essas crianças são suas gêmeas, disse a médium com uma certeza que fez Samantha estremecer. Mas, eu não estou pronta. Samantha soluçou. A vida lhe deu uma escolha, mas sempre há outro caminho. Deixe-me mostrar como o futuro pode ser. Antes que Samantha pudesse entender, a médium pegou sua mão e a apertou suavemente. Em seus olhos, Samantha vislumbrou um futuro brilhante, repleto de risos, noites sem dormir e amor imensurável. Ela viu Daniel segurando os gêmeos nos braços, uma felicidade simples, mas profunda, que eclipsava todos os seus medos e dúvidas. O coração de Samantha batia forte. A clínica de repente parecia tão distante, quase irreal. Ela sabia que precisava ouvir o que acabará de ver. Eu não posso perdê-los, ela sussurrou. A médium assentiu, com um sorriso gentil nos lábios. Então confie no seu coração. Às vezes ele sabe mais que a razão. Samantha saiu da clínica com lágrimas nos olhos, mas desta vez, lágrimas de determinação e esperança. Ela iria mudar o curso de sua vida, e a de seus gêmeos. Samantha Reis caminhava lentamente pelas ruas da cidade, ainda tremendo do encontro com a vidente. O vento frio do fim de tarde bagunçava seus cabelos escuros, e cada passo a lembrava do peso do que quase fizera. 2 vidas estavam em jogo, 2 almas que ela considerará pagar por medo e dúvida. Ela se lembrou da visão que a médium lhe mostrará, Daniel segurando os gêmeos, o riso das crianças enchendo uma casa que parecia cheia de luz e amor. Samantha sentiu um calor suave invadir seu peito. E no entanto as perguntas retornaram. Estou pronto? Estamos financeiramente preparados? E se eu não puder ir? Ela entrou em um pequeno café para se acalmar. O aroma de café fresco e o tilintar das xícaras lhe trouxeram um conforto temporário. Ao se sentar perto da janela, seu telefone vibrou. Era Daniel. Samantha, eu quero que você saiba que estou aqui para você, ele disse, com a voz trêmula, mas sincera. Eu sei. Ela respondeu, com a garganta apertada. Eu ainda não sei como te contar. O silêncio que se seguiu foi carregado de palavras não ditas. Samantha sabia que deveria falar, mas as palavras pareciam impossíveis de formular. Então ela pensou na vidente e no que vira. Talvez aquele encontro não tivesse sido acidental. Talvez alguém, ou alguma coisa, quisesse lhe mostrar a luz no fim do túnel. Daniel, eu acho que não posso perdê-los, ela finalmente murmurou. Perdê-los? Quem? Perguntou ele, surpreso. Os bebês, nossos gêmeos, disse Samantha com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu quero ficar com eles. Daniel ficou em silêncio por um momento, então um sorriso caloroso iluminou seu rosto. Então vamos superar isso, Samantha. Juntas? Não importa o quão difícil seja. Aquela simples palavra, juntos, derreteu todos os medos de Samantha. Ela percebeu que a médium não só lhe mostrará um futuro possível, como também lhe dera a coragem de escolhê-lo. Ao sair do café, uma sensação estranha, porém reconfortante, a acompanhou. A vida que ela havia considerado deixar para trás agora se estendia diante dela, frágil, mas cheia de esperança. E Samantha sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. À medida que a barriga de Samantha começou a crescer, o mundo ao seu redor de repente pareceu mais pesado.
Os familiares a apoiaram, mas alguns amigos e colegas a olhavam com surpresa, às vezes até com julgamento. Os gêmeos não eram apenas uma bênção, eles haviam se tornado um tópico de discussão e especulação. Tem certeza de que quer ficar com os dois? Perguntou sua colega Laura, com uma mistura de curiosidade e preocupação na voz. Sim, respondeu Samantha com firmeza. Eles são meus filhos. Não importam os desafios. No entanto, apesar da confiança, Samantha às vezes sentia o peso dos olhares e sussurros. Ela se perguntava se seria capaz de lidar com tudo, as noites sem dormir, as responsabilidades, as finanças. Daniel, sempre presente, tranquilizava ao máximo que podia. Samantha, olhe para si mesma. Você é mais forte do que pensa. E não estamos sozinhas. Essas gêmeas, elas vão nos mudar, mas não vão nos destruir. Certa tarde, Samantha foi à pequena livraria do bairro para encontrar um livro sobre gravidez múltipla. A proprietária, uma senhora idosa sorridente chamada Senhora Green, a recebeu calorosamente. As gêmeas, exclamou a Senhora Green ao ver Samantha. Que aventura! Samantha sorriu, mas uma leve apreensão a fez franzir a testa. Sim, uma aventura, ela disse suavemente. A Senhora Green, vendo sua hesitação, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Sabe, minha querida, todo desafio tem sua beleza. Crianças trazem surpresas, às vezes difíceis, mas sempre preciosas. Confie no seu coração. Essas palavras ressoaram dentro de Samantha, lembrando-a da vidente e do futuro que ela vislumbrara. Talvez todas aquelas vozes externas, aqueles julgamentos ou preocupações, fossem apenas ecos. A única voz que realmente importava era a do seu coração e da sua família. Enquanto caminhava para casa, Samantha sentiu uma mistura de medo e determinação. A vida que escolhera não seria fácil, mas cada sorriso futuro de seus filhos seria uma vitória sobre suas dúvidas e medos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu um sopro de paz acompanhá-la, como se um fio invisível a guiasse em direção a um destino que ela não podia mais ignorar. Com o passar dos meses, a gravidez de Samantha entrou em uma fase em que cada dia trazia seus próprios desafios. Os gêmeos se moviam cada vez mais, batendo suave e vigorosamente nas paredes da barriga, lembrando Samantha de sua presença constante e viva. Mas com essa vitalidade também vinha o desconforto, enjoos matinais persistentes, fadiga excruciante e, às vezes, dores que a obrigavam a diminuir o ritmo. Até mesmo caminhar alguns quarteirões se tornava um esforço monumental. Daniel, atencioso, a apoiava em cada passo, carregando as sacolas de compras, preparando as refeições e garantindo que ela descansasse o suficiente. Não sei como você consegue se manter tão forte, ele sussurrou uma noite, enquanto estavam sentados juntos no sofá. Porque eu não tenho escolha, respondeu Samantha com um sorriso cansado. E tem eles, nossos bebês. Samantha sentiu uma onda de determinação. Cada pequeno chute dos gêmeos era um lembrete de que sua decisão tinha sido a certa, mas ela também percebeu que esse caminho não seria isento de medo e sacrifício. Certa manhã, quando estava saindo para sua consulta pré-natal, Samantha conheceu uma vizinha, Claire, uma mulher enérgica e maternal que sempre parecia cheia de conselhos. Ah, Samantha! Como estão as gêmeas? Perguntou Claire, com os olhos brilhando de curiosidade. Bom, muito bom, respondeu Samantha, tentando esconder o cansaço. Claire observou Samantha atentamente e colocou a mão em sua barriga arredondada. Sabe, vai ser uma grande mudança, mas você está mais preparada do que pensa. E além disso, você tem o Daniel. Vocês vão superar isso juntos. Essas palavras, embora comuns, soaram como uma confirmação para Samantha do que ela já sentia. Ela não estava sozinha. Ela percebeu que cada pessoa que encontrava poderia apoiá-la ou desanimá-la, mas que no fundo, apenas sua determinação e o amor de sua família realmente importavam. Naquela noite, ao se deitar para descansar, Samantha pensou na vidente. Cada visão, cada conselho, cada pequeno gesto naquele dia fora um guia silencioso. Ela entendia que às vezes a vida nos mostrava o caminho de maneiras sutis, e que a coragem consistia em segui-lo, mesmo quando o medo surgia. Ao cair da noite sobre a cidade, Samantha sentiu uma agitação particularmente forte no estômago. Os gêmeos estavam lá, vivos e vibrantes. E Samantha sorriu, determinada a enfrentar quaisquer desafios que surgissem, pronta para dar todo o seu amor àquelas pequenas vidas que ela escolhera proteger. Ao entrar no 6º mês de gravidez, Samantha teve novos desafios. Além das dificuldades físicas, foram as pressões externas e os julgamentos dos outros que começaram a pesar sobre ela. No trabalho, alguns colegas, embora aparentemente educados, cochichavam pelas costas dela. 2 bebês de uma vez, você consegue imaginar o que isso implica? Disse um deles baixinho, com um sorriso forçado.
Samantha sentiu uma pontada de irritação, mas permaneceu em silêncio. Ela sabia que as críticas não definiam seu valor nem o valor de sua decisão. Daniel, por sua vez, continuou a apoiá-la, sempre pronto para ouvi-la e encorajá-la. Ignore-os, Samantha, disse ele, segurando a mão dela após um longo dia. O que importa somos nós e nossos bebês. Vamos superar isso juntos. Mas não era só no trabalho que Samantha enfrentava obstáculos. As finanças estavam se tornando uma fonte de tensão. Contas médicas, compras para 2 bebês e reformas na casa às vezes pareciam intransponíveis. Samantha se viu acordada até tarde da noite, calculando cada despesa e procurando maneiras de economizar. Certa noite, enquanto ela desabava no sofá, Daniel sentou-se ao lado dela e pegou suas mãos. Escuta, Samantha. Eu sei que é difícil, mas sempre encontramos um jeito de superar as tempestades. E desta vez não é diferente. Vamos pedir ajuda, planejar cada passo. Não precisamos carregar tudo sozinhas. Samantha sentiu uma mistura de gratidão e alívio. Ela entendeu que aceitar ajuda não significava fraqueza, mas força e sabedoria. Ela se lembrou das palavras da vidente. Às vezes, coragem não é enfrentar tudo sozinho, mas aceitar o apoio que a vida lhe oferece. No dia seguinte, Samantha decidiu se reunir com um consultor financeiro para desenvolver um plano claro para a gravidez e a chegada dos gêmeos. Ela também começou a conversar com amigos próximos, criando um forte círculo de apoio. Aos poucos, ela sentiu uma nova força crescendo dentro de si. Julgamentos e dificuldades perderam o peso diante do amor pelos filhos e do apoio incondicional de Daniel. Cada pequeno movimento dos gêmeos, cada batimento cardíaco no ultrassom, fortalecia sua determinação. Samantha percebeu que a vida não a pouparia de desafios, mas que agora ela tinha as ferramentas e a resiliência para enfrentá-los. E a cada dia, ela se aproximava um pouco mais do futuro brilhante que a vidente lhe mostrará, onde o medo dava lugar ao amor e à esperança. Certa manhã, ao entrar no 7º mês, Samantha sentiu uma dor incomum na parte inferior do abdômen. Alarmada, chamou Daniel, que imediatamente correu até ele. Seu rosto refletia o pânico que ele tentava esconder. Samantha, o que está acontecendo? Ele perguntou, com a voz trêmula. Eu não sei. Está diferente, está mais forte do que o normal, ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Daniel a acompanhou até o hospital, com o coração disparado. Lá, os médicos a tranquilizaram, mas foram cautelosos. Após vários exames, descobriram uma ameaça de parto prematuro. Samantha teve que ficar de cama por alguns dias para proteger os gêmeos. A notícia abalou Samantha mais do que ela esperava. Estar imobilizada significava depender completamente de Daniel e de ajuda externa, algo que ela não havia previsto. Ela se sentia vulnerável, mas também determinada a fazer o que fosse necessário para manter seus filhos seguros. Nós vamos superar isso, sussurrou Daniel, acomodando-a confortavelmente na cama do hospital. Estou aqui, Samantha. A cada passo, a cada minuto, estou aqui. Durante aqueles dias de repouso absoluto, Samantha teve muito tempo para refletir. Ela se lembrou da vidente e da visão que teve das gêmeas, rindo e felizes, enchendo a casa de luz. Esse futuro parecia próximo, mas ela também entendia que todo milagre exigia paciência, coragem e perseverança. Daniel se tornou seu pilar de força. Ele cozinhava, lia para ela, entretinha-a com anedotas e histórias e estava sempre ao seu lado, tranquilizando-a a todo momento. Samantha percebeu que o amor e o apoio de Daniel eram tão essenciais para seus gêmeos quanto os cuidados médicos. Ao final de sua internação, Samantha se sentia mais forte e determinada do que nunca. Ela havia enfrentado o medo real e sobrevivido. Os gêmeos se moviam ativamente, como se para lembrá-la de que estavam ali, fortes e cheios de vida. Ao retornar para casa, Samantha sentiu uma lufada de ar fresco soprar em sua vida cotidiana. Haveria muitos desafios físicos e emocionais, mas agora ela sabia que nada poderia extinguir sua determinação. Cada desafio a aproximava do futuro que a vidente havia previsto. Um futuro brilhante, repleto de amor, risos e felicidade para ela e seus gêmeos. Com o 7º mês já em andamento, Samantha e Daniel decidiram que era a hora de preparar a casa para a chegada dos gêmeos. Cada canto, cada cômodo, foi cuidadosamente projetado para receber 2 novos seres, desde as camas até as roupas, passando pelos brinquedos e os pequenos detalhes que fariam da casa um verdadeiro lar. Samantha, apesar do cansaço, dedicou-se aos preparativos com entusiasmo renovado. Escolheu cada cor, cada estampa, imaginando o riso das crianças ecoando pelos cômodos. Daniel, sempre presente, deu apoio prático, montando os móveis e instalando os equipamentos de segurança.
Não acredito que eles chegarão logo, sussurrou Samantha, sentada no chão do quarto dos gêmeos, cercada por bichinhos de pelúcia e roupas. Eu também não, respondeu Daniel com os olhos brilhando. Mas eu sei de uma coisa, você será uma mãe incrível. E eu estarei lá em todos os momentos. Durante esse período, Samantha também começou a vivenciar momentos de dúvida e ansiedade. Ela se preocupava por não ser boa o suficiente, por não ter paciência ou habilidade. Cada pequena preocupação parecia amplificar seus medos, mas cada chute dos gêmeos os dissipava, lembrando Samantha da força e da vida que ela carregava dentro de si. Certa tarde, enquanto organizava suas coisas, Samantha recebeu uma ligação inesperada da vidente. Olá, Samantha, disse a voz suave, mas segura da mulher. Como estão meus pequenos milagres? Eu estou bem, respondeu Samantha, emocionada. Obrigada novamente pelo dia em que nos conhecemos. Você me mostrou a luz quando eu não conseguia vê-la. A vidente sorriu pelo telefone. Milagres exigem paciência e coragem, Samantha. Você escolheu o caminho difícil, mas aquele que leva à verdadeira felicidade. Continue acreditando, continue amando e tudo ficará bem. Depois daquele telefonema, Samantha se sentiu mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela percebeu que às vezes o apoio vinha não apenas daqueles que ela via todos os dias, mas também daqueles que a guiavam com palavras e visões. Nas semanas seguintes, Samantha e Daniel terminaram de preparar os quartos, montar os berços e criar um ambiente seguro e acolhedor. Cada detalhe, cada objeto escolhido, era um passo mais perto do futuro que eles haviam imaginado. Enquanto o sol se punha sobre a casa, Samantha colocou a mão na barriga e sentiu as duas gêmeas se moverem simultaneamente como se a encorajassem. Ela sorriu, cheia de gratidão e determinação. O momento se aproximava e ela estava pronta. O 8º mês de gravidez chegou e com ele, a excitação se misturou à apreensão. Samantha sentia os gêmeos se mexerem constantemente, seus pequenos chutes um lembrete de que estavam prontos para vir ao mundo. Todas as noites ela acordava várias vezes com o coração disparado, sentindo a alegria e o medo do parto iminente. Daniel, fiel ao seu papel, garantiu que ela descansasse o máximo possível. Ele preparava refeições nutritivas, ajudava-a a se levantar e frequentemente se deitava ao seu lado para acalmar suas preocupações. Você é incrível, Samantha, disse ele certa noite, com a mão pousada na barriga dela. Eles já têm sorte de ter você como mãe. Espero que sim, murmurou Samantha, acariciando delicadamente a barriga. Mas admito que estou nervosa. Não sei se estarei à altura. Para aliviar seus medos, Daniel a lembrou de tudo que já haviam superado. As críticas, as dificuldades financeiras, os momentos de incerteza. Cada provação os aproximou e os fortaleceu. Então, numa quinta-feira à noite, enquanto Samantha se preparava para dormir, sentiu uma contração diferente, mais intensa e regular. Sua respiração acelerou. Daniel, eu acho que está começando, ela disse, com a voz trêmula mas animada. Sem hesitar, Daniel a ajudou a se preparar para o hospital. A viagem foi repleta de tensão e expectativa, mas também de uma estranha sensação de admiração. Samantha sentia a vida que carregava cada vez mais perto, e cada contração a aproximava ainda mais dos filhos. No hospital, os médicos confirmaram que o trabalho de parto havia começado. Samantha foi colocada em um quarto preparado para um parto seguro. A dor era intensa, mas cada esforço era acompanhado por pensamentos sobre seus bebês, seus futuros sorrisos e o amor que os esperava lá fora. Daniel permaneceu ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando palavras de incentivo e amor. A cada contração, Samantha se sentia apoiada, protegida e mais determinada do que nunca. Após várias horas angustiantes, um grito quebrou o silêncio da sala de parto. O primeiro bebê havia nascido. Poucos minutos depois, o segundo nasceu, tão forte e saudável quanto o primeiro. Samantha chorou exausta, mas tomada por uma felicidade indescritível. Eles são perfeitos, ela murmurou maravilhada, pegando os dois pequenos em seus braços. Sim, são perfeitos, repetiu Daniel, com os olhos brilhando de lágrimas. Bem-vindos ao nosso mundo, meus queridos. Samantha sentiu a médium em um canto da mente, como se seu aviso e orientação estivessem se preparando para aquele momento desde o início. Cada chute, cada sorriso, cada olhar dos gêmeos confirmava que a decisão de ficar com eles tinha sido a melhor de sua vida. Naquela noite, Samantha e Daniel adormeceram, exaustos, mas realizados, sabendo que suas vidas haviam tomado um rumo mágico e definitivo. Os gêmeos estavam lá, e com eles, esperança, amor e um futuro cheio de promessas. Os primeiros dias em casa com os gêmeos foram um turbilhão de emoções para Samantha e Daniel. Entre fraldas, mamadas e choro, cada momento parecia exaustivo e mágico.
Samantha passava os dias observando os rostinhos dos filhos, fascinada pela perfeição de seus traços e pela maciez de suas mãos. Cada gesto, cada respiração, cada sorrisinho se tornava um tesouro precioso. Daniel, por sua vez, demonstrou ser um pai atencioso e paciente, ajudando Samantha em cada passo do caminho e compartilhando o papel de forma exemplar. Olha para eles, Samantha, eles finalmente dormiram. Daniel murmurou uma noite, exausto, mas feliz, enquanto colocava delicadamente seus gêmeos em seus berços. Sim, elas são perfeitas, Samantha suspirou, um sorriso cansado iluminando seu rosto. No entanto, apesar da alegria, o cansaço se fazia sentir. Noites sem dormir se acumulavam, preocupações com a saúde dos bebês retornavam repetidamente, e Samantha às vezes sentia sua coragem vacilar. Mas cada choro de seus filhos, cada pequeno movimento, era um lembrete de que eles haviam superado a adversidade desde o início e que sua presença era uma vitória sobre todos os medos e dúvidas do passado. Certa tarde, Samantha recebeu uma visita inesperada, a vidente. Eu queria ver como você estava, ela disse suavemente, com um sorriso gentil no rosto. Nós estamos chegando lá, respondeu Samantha emocionada. É exaustivo, mas cada momento é maravilhoso. A vidente assentiu, seus olhos brilhando de satisfação. Você fez a escolha certa, Samantha. Essas crianças, elas são o seu futuro, e graças à sua coragem e amor, você está dando a elas o melhor começo possível. Essas palavras ressoaram profundamente em Samantha. Ela entendia que cada dificuldade, cada momento de dúvida, fazia parte do caminho para a felicidade duradoura. A vida familiar, com seus desafios e alegrias, era um equilíbrio frágil, mas belo. Com o passar dos dias, Samantha e Daniel começaram a se organizar. As tarefas diárias tornaram-se mais fluidas, as rotinas se encaixaram e o estresse gradualmente deu lugar a uma nova confiança. Cada sorriso que os gêmeos compartilhavam, cada gargalhada, cada olhar que trocavam com os pais fortalecia o vínculo familiar e o amor que os unia. Enquanto a casa se enchia de risos e movimento, Samantha finalmente se sentiu completa. Os gêmeos não eram apenas uma bênção, eram a prova viva de que a vida pode mudar drasticamente quando você ousa acreditar e escolher o caminho certo. Algumas semanas depois, a casa de Samantha e Daniel ecoava com risos, pios e passos cautelosos no chão de madeira. Os gêmeos cresciam rápido, cada um com sua própria personalidade, expressão e pequenos hábitos. Samantha e Daniel se maravilhavam a cada dia, percebendo quanto sua decisão havia mudado suas vidas. Numa manhã ensolarada, enquanto tomavam café da manhã juntos, a campainha tocou. Samantha abriu a porta e se viu cara a cara com a médium, seu rosto iluminado por um sorriso gentil. Eu queria ver seus milagres, ela disse suavemente. Eles são perfeitos, Samantha sussurrou, com os olhos brilhando de emoção. A vidente observava os gêmeos brincando no tapete, rindo e descobrindo o mundo com curiosidade. Você fez uma escolha corajosa, Samantha, disse a médium. A vida te testou, e você reagiu com amor e determinação. Lembre-se sempre de que o caminho mais difícil pode levar à felicidade mais pura. Então, como um sopro leve, a vidente se virou para a porta, pronta para sair. Antes de desaparecer, acrescentou. E cada vida que você toca, cada decisão que você toma com o coração deixa uma marca. Você escolheu a vida, e esta vida lhe recompensará 100 vezes mais. Samantha fechou a porta delicadamente, sentindo uma paz profunda invadi-la. Ela olhou para Daniel e juntos contemplaram seus gêmeos, duas pequenas vidas repletas de inocência e amor. Conseguimos, murmurou Daniel, apertando a mão de Samantha. Sim, nós escolhemos a vida, ela respondeu, com o coração transbordando de gratidão. Naquele dia, Samantha percebeu que cada medo, cada dúvida e cada desafio que enfrentará tinham um significado. Seus gêmeos não eram apenas uma bênção, eram um símbolo de sua coragem e da força de sua família. E enquanto o sol brilhava na casa, Samantha, Daniel e seus filhos começaram uma nova vida, uma vida cheia de risos, amor e promessas, guiados pela coragem e pelas escolhas que fizeram juntos. A vida, pensou Samantha, às vezes é surpreendente, mas quando você segue seu coração, ela sempre se torna magnífica.